Nós estamos em contato também com o Oliver Stunkel, que é coordenador do programa de pós-graduação da Escola de Relações Internacionais da FGV. Professor Oliver, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Oliver, pode ser agora que se tenhamos ainda hoje a confirmação mesmo da saída de Ernesto Araújo e fica essa bolsa de apostas em relação a possíveis substitutos. Agora não é mais apenas uma questão de nome, é uma questão de mudança de postura mesmo do governo para tentar refazer o que foi desfeito, não é? Pois é, mas a princípio é preciso lembrar que o chanceler executa a estratégia que acaba sendo definida pelo presidente da República. No caso do governo atual, além do presidente, também tem alguns outros atores-chave que foram mencionados aqui agora há pouco, como o filho do presidente, que é uma pessoa bastante influente na articulação da política externa brasileira, Eduardo Bolsonaro, e ele assegurará que o próximo chanceler terá uma boa relação com ele e que Eduardo Bolsonaro possa continuar a influenciar os rumos da estratégia internacional do Brasil. Então, eu não acho que vai haver uma guinada radical, porque para isso acontecer, o presidente teria que, de fato, pedir para essa mudança. Agora, estamos num cenário completamente diferente agora. A grande mudança, a grande diferença entre hoje e 2 anos atrás é o cenário americano. E quando Trump perdeu as eleições, o cenário mudou e o custo para ter alguém como Ernesto Araújo no Itamaraty aumentou bastante. Então, para muitas pessoas que acompanhavam o cenário político nos Estados Unidos, ficou evidente que a partir da derrota de Trump no ano passado, a permanência de Araújo no Itamaraty se tornou insustentável. Agora, essa condição aí de insustentabilidade tem muita relação também com o agravamento da pandemia, a dependência que o Brasil tem de alguns países com os quais teve problemas, exatamente por causa dessa diplomacia, que é China, Estados Unidos e a Índia, também pelo aquele posicionamento em relação a patentes, para que os países mais pobres pudessem ter acesso mais fácil a medicamentos e as próprias vacinas. Então, são 3 países estratégicos, esse agravamento da pandemia, e antes se via o Congresso como um opositor do governo. Aí tivemos a mudança, aí a escolha de presidentes da Câmara e do Senado com o apoio do presidente, e eles talvez estejam tendo agora uma postura mais dura no discurso do que a gente via antes com Alcolumbre e Rodrigo Maia. Sem dúvida, isso é uma questão muito interessante, porque historicamente falando, o Congresso não costuma ter um papel relevante na articulação da política externa. Então, este caso, o que a gente viu nos últimos dias, de senadores realmente questionando o chanceler, surgiu porque ele foi visto como ter um papel nefasto, ele representou um obstáculo para a obtenção de vacinas, ele cedeu a pressões por parte dos Estados Unidos para que o Brasil não recebesse vacinas russas. Então, foi um caso raro em que o chanceler acaba tendo um impacto direto para um assunto que é de interesse do Congresso, que geralmente não acompanha tão de perto essa questão, porque sua ênfase geralmente está na política doméstica, na política interna. Mas aqui mostrou-se agora que essa postura radical do chanceler complicou bastante o grande objetivo agora, que é aumentar com muita rapidez o acesso a vacinas que estão sendo produzidas em vários países com os quais o Ernesto Araújo buscou um confronto. Então, revelou-se o grande custo de ter más relações com vários países ao redor do mundo. E a questão da pandemia que tornou tudo muito mais urgente, que se busque soluções e soluções que passam pela negociação internacional e por diplomacia, ou pelo menos para não se criar animosidades, Exatamente, eu acho que em circunstâncias, entre aspas, normais, o custo, o estrago de uma política tão radical no âmbito externo só se revela depois. Mas a pandemia acabou acelerando esse processo e muitas pessoas perceberam que não ter uma boa interlocução com os chineses, não ter uma boa interlocução com os indianos, com os americanos, com os franceses, com os alemães, acaba tendo um custo e atrapalha que o Brasil possa defender seus interesses nacionais, que neste caso
é comprar uma grande quantidade de vacinas. Então, o chanceler já não tinha mais bom acesso nos principais capitais ao redor do mundo, porque seu objetivo, acima de tudo, foi mobilizar a ala mais radical do bolsonarismo, e nisso ele fez muito sucesso, né? Ele é bastante popular entre uma parte específica do bolsonarismo, e isso também explica por que o presidente Bolsonaro esperou tanto para, de fato, tirá-lo do Itamaraty, né? Porque ele continua tendo aí algum peso e está ligado ao filho do presidente. Isso explica por que ele só caiu agora, apesar dessa pressão já estando bastante alta por semanas. Agora, Oliver, você citava a questão do Biden nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos convidaram o presidente Jair Bolsonaro para participar de uma cúpula global sobre mudança climática em abril. A informação veio da Casa Branca na sexta-feira. O líder chinês também deve participar, o presidente russo Vladimir Putin também. Biden já andou tendo algumas desavenças aí com os dois, não é, em relação à China, Vladimir Putin por causa de possível tentativa de interferência nas eleições, mas se imaginava que talvez o Brasil pudesse ficar à margem de discussões e foi convidado. Sim, o Brasil foi convidado e isso demonstra que o primeiro passo dos Estados Unidos será chegar num acordo por meios diplomáticos, né? Ou seja, uma primeira tentativa será fortalecer e proteger a relação, e a saída de Araújo será interpretada em Washington como um sinal de boa vontade por parte do governo Bolsonaro, né? Ou seja, os Estados Unidos fez uma aposta pela moderação da diplomacia brasileira, e a troca no Itamaraty é um sinal de que isso de fato pode dar certo. Se não der certo, não há dúvida de que os Estados Unidos adotará uma postura mais agressiva em relação ao Brasil, mas a aposta, sobretudo, do enviado especial para questões climáticas, John Kerry, é de que primeiro vamos tentar, né, de maneira cordial, estabelecer um diálogo. Para ele, a queda de Araújo, que questiona a existência da mudança climática, etc., é um ótimo sinal. Então, a princípio, essa troca de hoje mostra que a relação com os Estados Unidos tem algum futuro e algumas chances de que ela não sofrerá uma ruptura, apesar das grandes diferenças entre Biden e Bolsonaro. Perfeito, ouvimos o Oliver Stunkel, que é coordenador do programa de pós-graduação da Escola de Relações Internacionais da FGV. Professor Oliver Stunkel, muito obrigada mais uma vez, uma boa tarde. Obrigado, Denise, boa tarde.